0 até 2 de 1 sobre x ao quadrado mais 4, entre parênteses, ao quadrado. Então, essa integral aqui, algumas pessoas pensam que poderia usar frações parciais. Fala assim, nossa, mas isso aqui é um polinômio no denominador, então eu vou usar frações parciais. É uma intuição interessante a gente pensar para achar a integral indefinida, porque a gente vai ver que essa função aqui, quando a gente estuda o domínio dela, x ao quadrado mais 4 nunca é zero, porque x ao quadrado é maior ou igual a zero, somado 4, então o domínio dessa função é reais. Então ela não é imprópria. Se fosse, por exemplo, menos 4 aqui, ó, ela não estaria definida no 2, então ela seria imprópria, não é o caso. Então o domínio dela é reais, ela não é imprópria. Posso usar o teorema fundamental do cálculo. Essa foi a primeira análise que a gente tem que fazer sempre. Função está definida em todo o domínio. Aqui está dizendo que o x varia todos os números de 0 até 2. Então, ela está definida em todo o domínio. Então, se eu fosse pensar aqui, dá para fatorar o denominador? Não dá. X ao quadrado mais 4 é sempre positivo, então é um quadrático irredutível. Se a gente fosse pensar em usar frações parciais, a gente pensaria em fazer assim, ó. Ah, então eu vou separar o denominador aqui fazendo desse jeito. É um raciocínio coerente. Ah, então aqui embaixo é quadrático irredutível, então em cima eu penso em constantes do tipo ax mais b, cx mais d. Beleza. A sugestão está correta. Só que, se eu fizer essa conta toda, a gente vai concluir que o a é zero, que o b é zero, que o c é zero e que o d é 1. Podemos fazer um sistema 4 por 4, achar essas constantes. Por que isso? Porque isso aqui já é uma fração parcial. Olha para cá. D igual a 1 dividido por x ao quadrado mais 4, isso aqui é a própria fração que eu tinha. Então, muito cuidado para que serve frações parciais. Por exemplo, se tivesse aqui um x mais 1 multiplicando no denominador aqui, aí seria obrigado a usar frações parciais desse jeito. Aí, então, inclusive, teria um e sobre x mais 1, porque a gente separaria o denominador desse jeito. Mas como só tinha uma função aqui, isso aqui já era uma fração parcial, já era a última ali, d sobre isso. Então, a gente acharia que o d é igual a 1. Então, se não tiver duas funções multiplicadas aqui embaixo, se não tiverem duas funções, não é para usar frações parciais, ela já é uma das frações parciais. Então, se por um acaso esse exercício fosse com esse x mais 1 que multiplica isso, e a gente tivesse esse sistema com 5 equações e resolvesse, aí na hora de resolver eu precisaria cair numa integral dessa, possivelmente, e resolver. Então, muito cuidado para não confundir frações parciais e usar onde não precisa e fazer conta desnecessária. Então, já vi isso acontecer muitas vezes, tá? Então, aqui já é uma fração parcial, não dá para separar denominador, já tem um denominador só. Ótimo. Então, se a gente for observar, a gente tem uma soma com aquela cara, quadrado mais 4, então eu quero que isso aqui vire um único termo. Então, como é soma, eu quero que isso vire único. Esse é o objetivo. Ah, então está parecendo que é substituição trigonométrica, porque substituição trigonométrica a gente tem tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Então, usando essa identidade aqui, comparada com essa de cima aqui tem 4, e aqui tem 1. Eu quero que esse 4 esteja nesse lugar, corretamente, para eu poder escolher o x e fazer a substituição trigonométrica. Então, para esse 1 virar 4, a gente multiplica a nossa equação inteira por 4. Então, a gente fica com a seguinte equação. 4 tangente ao quadrado de θ mais 4 é igual a 4 secante ao quadrado de θ. Isso tudo é para a gente vir aqui e comparar. Olha, eu quero que x ao quadrado mais 4 seja igual a 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Então, a gente está descobrindo qual, ó, o mais está no lugar certo, o 4 está igual. Então, a gente ficaria com essa soma virando um único termo, que é o 4 secante ao quadrado. Para isso dar certo, qual escolha que a gente está fazendo? A gente está fazendo o x ao quadrado ficar igual a 4 tangente ao quadrado. É escolha, é uma substituição. É uma substituição por uma função trigonométrica aqui que envolve tangente. No fundo, a gente está fazendo uma substituição por arco tangente. Então, o que a gente tem aqui? Olha, como se a gente tirasse raiz, eu estou fazendo uma escolha, então eu não vou considerar nem módulo, né? Então, x igual a 2 tangente. Então, essa é uma escolha. Então, a gente volta no exercício, isso tudo aqui é como se fosse um rascunho, e a gente vai falar assim, vamos fazer x igual a 2 tangente de θ.
Então, isso tudo foi para a gente vir aqui e falar, vamos fazer x igual a 2 tangente de θ. Então, a gente vai agora, como se a gente estivesse apagando aqui, vamos fazer esse exercício agora fazendo essa escolha. Então, na hora que a gente fizer isso, então vamos ver o que acontece com a nossa integral. A nossa integral vai ficar 1 sobre... Para que a gente fez isso mesmo? Então, sempre, vou fazer bem passo a passo aqui para ficarem atentos que sempre é possível conferir o que a gente fez. Ó, x ao quadrado mais 4, substitua esse x, vai ficar 2 tangente ao quadrado mais 4. Quem que é 2 tangente ao quadrado? 4 tangente ao quadrado mais 4. Coloco 4 em evidência, secante ao quadrado, mentira, tangente ao quadrado mais 1. Aí eu já posso até substituir por secante ao quadrado, se vocês quiserem. Tá? Então, ó, coloco 4 em evidência, fica tangente ao quadrado mais 1, que é secante ao quadrado. Então, isso tudo foi para esse x ao quadrado mais 4 virar, então, 4 secante ao quadrado de θ. Então, esse quadrado que está aqui, eu vou colocar aqui também, quadrado. Agora, um erro importante, que acontece com frequência. As pessoas engolem o dx, então não coloca nada aqui. Então, engoliu o dx, engoliu o dθ. Isso é muito errado, viu, gente? Sempre tem que dizer qual é a constante de integração, ali está, qual é a variável de integração. Então, estou integrando em relação à variável x. Então, agora estou integrando em relação à variável θ. E eu tenho que achar quem é o meu dx. Quem que é a derivada do x em relação a θ? Vai ser 2, derivada de tangente, é secante ao quadrado. Eu colocaria dx dθ, isso, já escrevo com o formato de substituirmos aqui. Então, aqui vai ficar 2 secante ao quadrado de θ dθ. Um outro erro importante é a integral é definida de 0 até 2. Muitas pessoas ignoram isso e deixam ela indefinida, resolve colocando igualdade e no finalzinho volta para ficar definida. Por que não posso fazer isso? Porque a integral indefinida é uma função, a integral definida, se ela existe, ela é um limite, ela é um número. Então, eu não posso falar que isso é igual. O que eu poderia é, risca esse igual, resolve a indefinida, volta para x e volta para cá, e o x varia de 0 até 2. Mas se eu quiser manter a igualdade aqui, eu posso mudar a variável de integração. Então, a gente sabe que o x igual a zero, quando eu substituir, agora eu estou vindo para essa parte verde aqui, ó, eu estou escrevendo isso aqui embaixo, ó. Eu estou escrevendo aqui 2 tangente de θ, só que o x vale quanto? Zero. Qual é o valor de θ que o x vale zero? Aí é importante lembrar, quando eu estou fazendo essa escolha aqui, a relação que eu tenho é tangente de θ é igual a x sobre 2. Então, quanto que vale θ? É o ângulo, é o arco tangente de x sobre 2. Então, qual é o ângulo que a tangente dá zero? É zero. Não tem um monte de resposta, é única. Existe a função trigonométrica, arco tangente, para θ ali variando de menos π sobre 2 a π sobre 2 aberto. Então, o que a gente tem aqui nesse passo? Que o θ vale zero. Então, a gente está mudando essa... Ó, esse zero virou esse zero, fazendo essa escolha. Ah, mas não mudou nada. Porque o arco tangente de zero é zero. Agora, quando eu fizer isso para o 2, ó, então a gente vai vir agora, o que o 2 vira? O x igual a 2, então a gente está mudando. Vai virar 2 igual a 2 tangente de θ. Então, a tangente de θ vale 1. Qual é o ângulo que a tangente vale 1? É π sobre 4. Então, aqui fica π sobre 4. A vantagem de ter feito isso é que não precisa voltar para x. O nosso exercício vai terminar em θ, a gente vai resolver e vai substituir o π sobre 4 e o zero usando o teorema fundamental do cálculo. Então, não precisa voltar para x. Então, a hora que a gente fizer essa escolha aqui agora, ó, vamos resolver a integral indefinida agora. Primeiro, né? Resolver o que está dentro da integral aqui. Então, a gente vai poder simplificar. Aqui eu tenho 2, que é constante, aqui eu tenho 4 ao quadrado, que é 16. Então, eu vou colocar uma igualdade aqui. Acho que eu vou colocar isso numa outra página. Aí eu não preciso de mais nada que está aqui. A minha resposta final da integral vai ser só resolver essa igualdade mesmo aqui, ó. Então, a hora que eu vier aqui, ó, essa integral aqui. Então, a gente está resolvendo essa integral aqui, ó, zero, que é zero, de 0 até 2 virou aquela ali, então eu vou substituir
Agora, só fazendo uma escolha aqui, ó. O que que a gente tem? A gente tem uma integral que envolve secante. Então, esse 2 eu vou tirar da integral, esse 4 vai ser da integral 16. Ótimo, então as constantes saíram. Aqui dentro eu estou com secante ao quadrado no numerador, e o denominador está com secante ao quadrado. Isso vira secante à quarta de θ. De 0 a π sobre 4. Nós mudamos os limites de integração. Então, eu posso simplificar esse secante à quarta com esse ao quadrado aqui, vai sobrar um quadrado. Então, eu estou com a integral de 1 sobre secante ao quadrado. 1 sobre secante ao quadrado, então simplificando 2 com 16, 1/8, de 0 a π sobre 4. 1 sobre secante ao quadrado é cosseno ao quadrado. Porque 1 sobre secante é cosseno, como está o quadrado. Então, como é que resolve a integral de cosseno ao quadrado? Cosseno ao quadrado, arco metade. Cosseno elevado a um expoente par. Então, integral de 0 a π sobre 4, de 1 mais cosseno do dobro do ângulo sobre 2 dθ. Esse sobre 2 sai da integral, então vai ficar 8 vezes 2, 16 aqui, ó, né? 1/8 vezes meio, então 1 sobre 16. A integral de 1, então vai ficar aqui, integral de 0 a π sobre 4, de 1 mais cosseno de 2θ dθ. A integral de 1, aí a gente responde rápido, x. Não, não é x, porque eu estou integrando em relação a θ, então é θ. Então, essa integral aqui vai ficar assim, ó, θ mais... Quem que é a integral de cosseno de 2θ? Quem que derivando da cosseno? Seno. Se é o dobro do ângulo, mesmo ângulo. Derivada de seno de 2θ é cosseno de 2θ vezes 2. Então, a gente divide por 2 para... A gente já fez isso outras vezes. Quem quiser fazer substituição simples para justificar esse sobre 2, fique à vontade, mas não precisa. Se a gente, nesse passo, não tivesse trocado os limites de integração, eu não poderia ter continuado escrevendo de 0 até 2, que era quando x variava de 0 até 2. Ó, se a gente voltar lá no início, a integral, o x varia de 0 até 2. Como eu quis escrever uma igualdade desde o início correto, eu já troquei para 0 a π sobre 4, fazendo a escolha correta. O que a gente poderia, era nesse passo aqui, ter deixado, alguns livros fazem isso. Ao invés de colocar de 0 a π sobre 4, colocar asterisco, 2 asterisco, colocar números que eu não procurei, não mudei os limites de integração. Então, coloco números aqui que não estão calculados, coloca A e B, coloca no... E depois volta para x nesse passo. Então, na hora que volta para x, quem que é seno de 2θ? 2 seno θ, cosseno θ. E usa o triângulo lá na substituição trigonométrica que precisa, né? Aí a nossa substituição foi tangente de θ igual a x sobre 2. Então, vai lá naquele triângulo, θ está aqui. O que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica x sobre 2. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa vai ficar a soma dos catetos ao quadrado, então x ao quadrado mais 4. Raiz disso, é sempre raiz daquele lado que a gente usou a nossa substituição trigonométrica, sempre. Então, aí eu poderia voltar aqui. Então, quem que é seno de θ? Seno de 2θ. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Opa! Cosseno θ. Aí, quem que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem que é cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, nesse passo aqui, a gente teria a seguinte situação. Seno de 2θ igual a 2 seno de θ, x sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Cosseno, 2 sobre raiz de x ao quadrado mais 4. Aí a gente vai ter achado, então, que esse valor aqui, ó, vai ficar igual a 4x sobre raiz vezes raiz ali, vai ficar x ao quadrado mais 4. Então, esse valor aqui vai ficar, como está dividido por 2 ali, ficaria 2x sobre x ao quadrado mais 4. A hora que eu volto para x, e quem que é θ? É o ângulo que é tangente dava x sobre 2. Aqui, ó. É o arco tangente de x sobre 2. Tá vendo que a hora que a gente volta para x, aqui seria o jeito correto, tá? Voltando para x. A hora que eu volto para x, eu posso voltar para as variáveis que eu tenho aqui, ó. Minha variável, então falando a igualdade. Ah, o x varia de 0 até 2. Então, eu vou substituir o 0 e substituir o 2. Tá vendo que vai aparecer arco tangente de 2 sobre 2? O que é arco tangente de 2 sobre 2? É arco tangente de 1. Quem que é arco tangente de 1?
arco tangente de 1 era o π sobre 4 que a gente tinha feito antes, olha lá. A gente precisou dessa conta já. Então, não muda muito o grau de dificuldade se você fizer essa conta antes. Agora, diminui muita conta quando a gente faz isso aqui, ó. A gente já resolveu e não precisaria voltar para x, porque o nosso exercício, como ele está proposto aqui, nosso exercício está proposto em θ. Então, eu não preciso voltar para x aqui, eu já vou substituir no θ, ó. Pego o θ, teorema fundamental do cálculo que eu vou estar usando, ó. Achei uma integral indefinida. Agora eu vou substituir o π sobre 4. Substituído no π sobre 4, vai ficar θ igual a π sobre 4, mais seno de, multiplica aqui, π sobre 4 vezes 2, vai ficar π sobre 2, tudo isso sobre 2, menos, agora eu vou substituir no zero, aí no zero vai ficar, na hora que eu substituir no zero, vai ficar 0 menos, ó, mais seno de zero é zero. Então, essa parte aqui está dando zero, e essa outra parte aqui está dando, vou colocar, ficou desorganizado aqui, vai ficar, vou apagar para não ficar tão desorganizado. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 16, 1 sobre 16, aqui. Quem que é seno de π sobre 2? É 1. Seno de 90 graus, então aqui vai ficar π sobre 4 mais meio, porque é 1 sobre 2. Aqui acabou o exercício. Se eu tivesse substituído, voltado para o x e terminado a conta, vai dar a mesma resposta. A hora que eu fizer essa conta aqui, ó, no azul aqui, a gente vai ver que vai ficar 1 sobre 16, arco tangente de 1. Arco tangente de 1 é π sobre 4, mais, substitui o 2, vai ficar 4 sobre 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Simplifique, vai dar meio. Substitua no zero, arco tangente de 0 é 0. Então, claro que teve que dar a mesma resposta. 4 sobre 8 é o mesmo meio que deu ali. Então, quem escolheu não trocar os limites de integração e fazer voltando no x, vai dar a resposta. Quem escolheu trocar os limites de integração, obviamente vai obter a mesma resposta se ambas estiverem, né, feito corretamente o exercício.